Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações do dia de hoje. Então, hoje, dia 8 do mês 9. Entramos no mês de setembro. Agora a gente começa o mês de setembro. Na verdade, começou semana passada, né? Mas foram os formulários e a gente não olhou o cabeçalho. Então, hoje, dia 8, a gente começa, então, um novo mês fazendo o cabeçalho. É uma quarta-feira, né? Feriado, segunda e terça. A gente voltou agora na quarta. Aqui em matemática, a gente vai revisar as formas geométricas. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Eu acredito que todos vocês saibam, já lembrem, né? Mas é bom sempre revisar para não esquecer, tá? Então, vocês vão ter que, nessa primeira atividade, marcar um X na resposta correta. Então, essa figura aqui é o quê? Um círculo, um retângulo, um quadrado ou um triângulo? Você vai ter que marcar um X na resposta certa. Daí, do ladinho, temos a outra. É um círculo, um retângulo, um quadrado ou um triângulo? Você vai marcar um X na resposta certa. Aqui embaixo está falando de alguns sólidos geométricos. Então, aqui em cima a gente tem a figura plana, que tem um nome. E quando a gente fala de sólidos geométricos, a gente está falando da figura em 3D, que a gente pode dizer. 3D são as coisas que a gente consegue pegar. Por exemplo, se eu desenhar um quadrado numa folha de papel, eu não consigo pegar. Agora, um cubo, eu consigo pegar. Um cubo é um quadrado em 3D, tá? Claro, aqui no caso a gente tem representação do sólido, né? Não é um sólido, porque ele está em 3D. Aliás, ele está em 2D, né? Que a gente fala que é na folha. Mas se eu pegar um cubo de verdade, eu consigo pegar ele na mão, porque ele é 3D. 3 dimensões que a gente fala. Então, aqui a gente tem alguns para vocês reconhecerem. Então, o cubo, que é um quadrado, só que em 3D. A esfera, que é o círculo em 3D. O cone, que lembra o triângulo, também em 3D, que daí o triângulo tem o cone, que tem a pirâmide, tem várias outras figuras que lembram o triângulo. Aqui a gente tem uma figura diferente, que vocês falam sempre, mas eu vejo que muitas vezes vocês não sabem o que é o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é como se fosse um cubo, só que em algum dos lados não é quadrado. Então, se não é quadrado todos os lados, ele não é mais um cubo, ele é um paralelepípedo. Então, você pode ver que nessa figura aqui em cima, ó, tá quadrado, bonitinho. Só que aqui nas laterais ele tá mais achatado, então é um retângulo, né? Se é um retângulo, não é mais um quadrado, então significa que esse daqui é um paralelepípedo, certo? Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais, o retângulo tem os lados diferentes, então esse daqui é mais comprido e esse daqui é mais curtinho, tá? Essa é a diferença. Então, esse daqui é um paralelepípedo. E por último aqui, a gente tem um cilindro, que lembra muito uma roda de carro, por exemplo. Aqui embaixo, para vocês treinarem, vocês vão nomear essas figuras geométricas de acordo com o que a gente acabou de ver. Eu acredito que a maioria, pelo menos, dessas figuras vocês já conheçam e a gente só relembrou, então é só colocar o nome, é tranquilo. Nessa atividade aqui de baixo, vocês vão marcar os objetos que lembram um cubo. Aqui na próxima, não tem número, né? Marca os objetos que lembram uma pirâmide. Então, você vai marcar um X, ó, tem os quadradinhos aqui embaixo, você marca o X na que você acha que tá certo. Aqui embaixo, marque os objetos que lembram um paralelepípedo. Então, você vai marcar um X aqui nas que você acha que é um paralelepípedo. Aí, vocês podem pintar esse desenho se quiser, tá? Aliás, podem pintar tudo se quiser. Em português... tem que só retomar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas depois eu falo. Em português... Não quer descer. Desceu. Em português, a gente vai trabalhar um pouco de ortografia. E aqui vocês vão escrever palavras. Então, vocês podem buscar essas palavras em qualquer lugar. Caixa de sapato, caixa de, sei lá, leite. Onde vocês quiserem. No celular, na internet, na televisão.
onde vocês acharem que dá, aliás, onde tiver escrito alguma coisa, vocês podem olhar. O que vocês vão fazer? Procurar palavras para preencher nessas linhas aqui com LH. Não interessa onde o LH tá. Só que você vai ter que colocar essas palavras, né, aqui embaixo, tá? Pode ser no meio, no fim, tanto faz. Aqui a gente tem o NH. Então, vocês vão completar essas linhas, né, com palavras que tem o NH no meio. E a última é o CH. Então, o que eu quero que vocês façam? O LH, ele tem um som diferente, ele é mais fácil de localizar, mesmo assim é importante que vocês saibam. O NH também tem um som particular, né, nha, nha, não é qualquer letra que vai fazer assim, nha. O lhá também não, né? Não é só o L vai ficar lá, o lhá é diferente. Agora o CH é mais complicado, por quê? Porque é o mesmo som que faz o X. Então, muita atenção nessas palavras que vocês vão escrever aqui, porque aqui vocês já vão estar treinando para escrever corretamente no texto ou em qualquer lugar que vocês vão escrever, tá? Mais importante prestar atenção é essa com o som de X, que é o CH. Chave, choque. Ops, tô falando resposta. Enfim, vocês vão preencher aqui com palavras que possuem CH, aqui com NH e aqui com LH. Por último, a gente tem aqui a atividade de ciências, que hoje a gente vai estudar a relação das flores com as abelhas, lendo o texto da página 81. Então, vamos lá no livro, ler o texto da página 81, e tô no livro errado. Só um pouquinho, tá abrindo. Aqui. Então, aqui temos um textinho e aqui embaixo 2 perguntinhas. Então, vamos ler o que está escrito aqui em cima. Deixa eu só abrir a caneta para ir marcando onde eu tô lendo. Pronto. As abelhas... Opa, muito grosso. Aí. As abelhas são insetos cuja importância vai muito além da produção de mel. Elas são responsáveis pela polinização de muitas plantas, como flores. Quando as abelhas pousam nas flores para coletar o seu alimento, os grãos de pólen grudam no corpo delas, espalhando-se entre elas as flores quando elas passam de uma para a outra, o que contribui para a reprodução de muitas plantas. Então, para a planta reproduzir, ela precisa que haja esse contato de uma com a outra, sendo que as abelhas vão de uma flor para outra. Isso ajuda, né? Elas acabam carregando esses pólens de uma para outra e ajuda na polinização das flores. Vamos continuar aqui embaixo. Para isso, o desaparecimento das abelhas é motivo de preocupação para muitos agricultores, pois afeta diretamente a produção agrícola. O desequilíbrio da população de abelhas, causa desequilíbrio à vegetação. A cada ano, o número de abelhas do mundo diminui. As causas mais conhecidas são doenças que atacam somente as abelhas e o uso de agrotóxicos nas plantações. Aqui a gente tem 2 imagens, ó, a abelha polinizadora, conhecida por abelha do mel, e a abelha polinizadora, denominada Irapuá. Essa daqui tem 2 centímetros, essa daqui tem 0,7 centímetros, ou seja, não tem quase nenhum centímetro, ela é super pequenininha. Se vocês tiverem régua aí, é só olhar na régua de vocês o tamanho que ela é. Então, essa daqui é 2, essa daqui é menos de 1. Continuando, considere que você estudou a respeito da relação entre os seres vivos e a importância dessas relações para a natureza. Responda as questões refletindo sobre as consequências da diminuição do número de abelhas. 1. Que atitudes possibilitariam a proteção, das abelhas e o aumento do número desses insetos? Então, essa daqui eu vou deixar livre para vocês, se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar. Ou então vocês podem pensar num jeito com a cabecinha aí de vocês, que iria ajudar essas abelhas a aumentar a quantidade delas, tá? O que será que ajudaria?
É isso que vocês vão colocar aqui na 1. Na 2, vocês vão responder só essa pergunta. No caso aqui não tem como trocar de ideia porque a gente não tá em sala. Então vocês vão responder: por que é importante proteger as abelhas? Por que foi falado ali no texto? Por que vocês acham que é importante proteger as abelhinhas? É isso que vocês vão responder no número 2, certo? Finalizando aqui a atividade de ciências, a gente finaliza as atividades do dia de hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que eu ajudo vocês. E é isso. Até amanhã. Ou até daqui a pouco para quem falar comigo.